Então, fala galera, eu sou o professor Daniel Lindoso e hoje nós vamos falar de sociedade indiana. Bom, galera, a Índia compõe, juntamente com Brasil, Rússia, China e África do Sul, os BRICS, um grupo de países em desenvolvimento com altas taxas de crescimento econômico. Atualmente, ocupa a sexta posição entre os países mais ricos do mundo, atrás somente aí dos Estados Unidos, da China, Japão, Alemanha e Reino Unido, com um PIB de 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Bom, mas como surgiu a civilização indiana? É isso que nós iremos aprender no vídeo de hoje. Então vamos comigo, galera. Olha só, no Vale do Rio Indo nasceram as bases da civilização indiana com o surgimento dos povos arapenses na cidade de Harappa e dravidianos em Mohenjo-Daro há 5.000 anos, ambas no atual Paquistão. Peraí, mas como os povos do Paquistão deram origem à Índia? Calma, galera. Olha só, o Paquistão fazia parte da Índia, mas eles entraram em um conflito armado que quase nos levou a uma guerra nuclear. Mas isso fica para uma outra aula, tá bom? Bom, voltando às sociedades arapenses e dravidianas, elas, vivendo no Vale do Rio Indo, aproveitaram as inundações deste rio e o degelo das cordilheiras do Himalaia, que deixava as terras extremamente férteis. Assim, um cenário perfeito de agricultura estava montado. Somada à agricultura, essas sociedades criavam animais como carneiros, cabras e bois para ajudar na alimentação. Bom, as casas dos arapenses e dravidianos eram complexas para sua época. Eram erguidas aí com 12 metros de altura para o solo, para não sofrerem com as inundações do rio Indo e contavam com muralhas para proteção contra os invasores. Possuía saneamento básico com água encanada e coleta de esgoto. Além disso, essas moradias funcionavam como local de trabalho onde eram produzidos tecidos, peças de cobre, joias, cerâmicas e outros artigos. Esses produtos saíam da Índia e iam ser comercializados na Mesopotâmia. Mas nem tudo que é bom dura para sempre. Arapenses e dravidianos chegaram a contar aí com cidades de 35.000 habitantes em 2300 a.C. Contudo, por volta de 1800 a.C., esses povos foram abandonando o Vale do Rio Indo e se deslocando para o Vale do Rio Ganges. As causas dessa migração ainda são desconhecidas, mas a teoria mais aceita é de que um rio chamado Sarasvati secou naturalmente e causou um processo conhecido como desertificação, que deixa as terras extremamente inférteis para a prática da agricultura. Foi dessa forma que um outro povo chegou à Índia, os Árias, ou Sociedade Ariana, tá? Bom, os arianos, galera, chegaram primeiramente lá no Vale do Rio Indo, mas rapidamente estabeleceram-se aí no Vale do Rio Ganges. Era uma sociedade indo-europeia, tal qual os gregos, romanos, hititas, e eram falantes da língua denominada sânscrito, além de nômades. Entretanto, aos poucos, transformaram-se em sedentários e passaram a cultivar arroz, cevada, trigo, cana-de-açúcar e algodão. A sociedade ariana era patriarcal, ou seja, os chefes eram os homens chamados de Raja, com auxílio de um sacerdote e uma assembleia de anciãos. Na religião tem-se o politeísmo. E criança, o que é politeísmo mesmo? Exatamente, a crença em vários deuses. Para os arianos, o principal deus era Indra, senhor do céu, da chuva, do trovão e da guerra. Mas não tinha só esse deus super poderoso, não. Tinha ainda Surya, o deus sol, Agni, o deus do fogo, e Yama, deusa da morte. A unificação dos deuses arianos com dos povos que já habitavam o vale do rio Ganges fez surgir uma religião chamada de hinduísmo. O hinduísmo é a principal religião praticada na Índia até hoje. Porém, não é a única, pois a diversidade religiosa nesse país é muito grande. Assim, islamismo e budismo também têm grande notoriedade. Porém, o hinduísmo tem um enorme impacto social aos indianos. Os fundamentos do hinduísmo estão no Rig Veda, um conjunto de 1028 hinos religiosos.
Acreditam na reencarnação e que o mundo está em constante renovação. As principais divindades hindus são o deus Brahma, não, não é esse Brahma, mas sim este Brahma aqui. Ele é o deus criador. Completam Vishnu, o preservador, e Shiva, criador e destruidor ao mesmo tempo. Lembra do Raja, o chefe, né, da sociedade ariana? Contudo, assim, ele foi perdendo o poder, né, enquanto os sacerdotes hindus ganhavam importância social. Ou seja, galera, os líderes, né, os chefes religiosos, eles estavam perdendo poder ao passo que os sacerdotes hindus ganhavam poder. Os sacerdotes eram chamados de brahmanes. Eles criaram uma ramificação do hindu chamada de brahmanismo e criaram um sistema de castas na sociedade indiana. Num sistema social em castas, não há mobilidade social. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você nasceu pobre e sem privilégios, você morrerá da mesma forma que chegou ao mundo. Assim, as castas hierarquizavam os grupos e profissões e não permitiam mudanças de classe. Vejamos como era dividida a sociedade indiana mediante o sistema de castas. A primeira casta era dos brahmanes. Eles detinham conhecimento dos rituais religiosos, deviam ensinar e estudar os Vedas e garantir uma vida social de acordo com as sagradas escrituras. Os Kshatriyas, eles eram guerreiros nobres e administradores do Estado e deviam defender a população, além de estudar os Vedas. Os Vaishyas eram comerciantes e proprietários de terras. Já os Sudras eram artesãos e trabalhadores manuais. Haviam ainda, galera, os Dalits ou párias. Esses eram marginalizados, excluídos da sociedade e não possuíam nenhum direito social. Eram tão discriminados que eram chamados de intocáveis. Para se ter uma noção, se alguém tocasse num Dalit, essa pessoa deveria passar por um ritual de purificação. Essa segregação social, felizmente, chegou ao fim em 1950. Atualmente, todos são iguais perante a lei lá na Índia, embora as tradições de discriminação permaneçam na sociedade. Mas e aí, galera? Gostaram? Espero que sim. Forte abraço do Tio Dom e bons estudos.